Atos 20, um capítulo bem interessante, começa de uma forma leve, até engraçada, e termina, pelo menos até agora, onde nós lemos no livro de Atos, com uma das despedidas mais emocionantes. No meio da história, Lucas nos lembra de algo que às vezes a gente esquece, que o evangelho não é apenas sobre missão, é também sobre pessoas, sobre relacionamentos, sobre caminhar junto, sobre servir e muitas vezes também sobre dizer adeus. Depois da muvuca que aconteceu no capítulo 19, aquela confusão toda em Éfeso, Paulo continua a sua viagem. Ele passa por várias cidades, fortalecendo os discípulos, e eu gostei bastante dessa expressão, porque Paulo, ele não estava apenas abrindo igrejas, ele voltava para fortalecer. E isso me fez pensar algo que muitas vezes a gente gosta da parte de começar um projeto, começar um ministério, começar algo novo. Mas maturidade quase sempre aparece na capacidade de permanecer, de cuidar, de voltar, de fortalecer mesmo aquilo que um dia foi plantado. E aí a gente chega em uma cena bem interessante, que eu achei assim até um pouco cômica desse capítulo, que os discípulos eles estão reunidos ali, compartilhando o tempo juntos, ouvindo os ensinamentos de Paulo, o ensino, de Paulo, partilhando uma refeição. E provavelmente ali algo era muito comum, na verdade, Havia ali algo muito comum na igreja primitiva, que era essa refeição comunitária, incluindo o partir do pão, algo muito presente na vida da igreja naqueles primeiros anos. A simplicidade da ceia me chamou muito a atenção, porque às vezes as igrejas hoje querem fazer um super uau, E assim fazer com excelência para o Senhor e tudo. E na verdade, muitas vezes não é sobre isso, É sobre o nosso coração no dia a dia, investir o nosso tempo em relacionamento, é sobre crescer, é sobre pregar. E essa me chamou muita atenção, na verdade, essa simplicidade, essa vida comunitária. E eu gostei, na verdade, disso, porque a igreja não nasceu em palcos, em lugares lindos e maravilhosos, não nasceu em programas, em eventos. Ela nasceu ao redor das mesas. Ela nasceu na comunhão, nasceu nos relacionamentos e na vida compartilhada. E é isso que importa. Eu acho que isso continua sendo um desafio para nós, porque é possível frequentarmos ambientes cristãos, sem construir relacionamentos verdadeiros. Mas a igreja que nós vemos aqui em Atos vivia a fé lado a lado. Então acontece, uma cena esperada, que foi a cena que eu achei um pouco engraçada, não que é engraçado alguém cair da janela e parecer morto, mas no jeito que Lucas escreveu aqui, eu confesso que eu achei um pouco cômico. Mas Paulo ele começa a ensinar, continua ensinando, até que um jovem sentado numa janela começa a lutar contra o sono. E acho que muita gente, de repente, entende exatamente o que essa pessoa estava sentindo, mas a cena muda rapidamente, porque ele adormece, ele cai da janela e é levantado sem vida. E de repente uma reunião que era comum se transforma em uma tragédia. Mas Paulo desce, abraça o rapaz e Deus o traz de volta. Eu achei bem interessante essa cena, porque ela nos lembra que Deus está presente em todos os momentos, tanto nos momentos extraordinários, quanto nos momentos inesperados da nossa vida. E existe algo bem interessante aqui, porque depois de tudo isso, eles voltam lá pra cima, comem como se nada tivesse acontecido, conversam, e Paulo continua ensinando, e como se não bastasse até o amanhecer. Mas nós percebemos uma urgência que ele tinha de passar aquilo que ele tinha aprendido e aquilo que ele tinha vivido. Mas a vida continua e a missão continua. E às vezes nós pensamos que um problema pode interromper completamente os planos de Deus, mas muitas vezes Deus continua escrevendo a história, mesmo através das interrupções. E é também nesse momento que nós voltamos a perceber algo interessante. Lucas, ele está presente na viagem. Eu gosto muito da forma como isso aconteceu, porque ele não faz uma grande apresentação de si mesmo, ele não chama a atenção para si mesmo, e eu até fiquei na dúvida se era realmente ele, e as fontes que eu procurei, todas afirmaram que era ele mesmo, mas ele não tenta se promover e não tenta transformar essa história como se ele fosse um herói dessa história. E de repente o texto simplesmente começa a dizer: nós fomos, nós chegamos, nós partimos. E eu achei isso bem legal, porque Lucas ele participou de acontecimentos extraordinários, mas ele não escreveu nada para exaltar a si mesmo. Uau, eu achei isso lindo. Ele escreveu para exaltar aquilo que Deus estava fazendo. Isso falou muito comigo, porque às vezes nós vamos contar histórias e queremos contar coisas que fizemos e ajudamos e abençoamos, e a verdade é que nós queremos ser exaltados e às vezes saímos das histórias como se nós fôssemos a coisa mais importante. E isso fala muito para os nossos dias, porque nós vivemos em uma cultura que gosta de ser vista, que gosta de ser lembrada e exaltada. Mas Lucas nos mostra a beleza de servir sem precisar ocupar o centro da história. À medida que a viagem continua, o tom do capítulo, na verdade, começa a mudar. Eu até estou um pouco emocionada, porque eu achei muito emocionante o final desse capítulo. Porque Paulo, nós percebemos que ele está desconfiado que algo difícil está vindo, à sua direção, e o Espírito Santo vem alertando repetidamente que prisões e sofrimentos o aguardam.
Então ele faz uma declaração que eu achei impressionante. Ele diz que não considera a própria vida preciosa para si mesmo. E isso aqui é importante nós esclarecermos, que não significa que Paulo desprezava a vida ou não valorizava a própria vida. Não significa que ele procurava sofrimento ou que ele desejava morrer. Tudo que ele está dizendo aqui é algo bem diferente disso. Ele quer dizer que obedecer a Deus havia se tornado a coisa mais importante, tão importante, que era além de preservar o próprio conforto e a própria vida dele. E aqui eu parei para pensar. Quantas decisões eu tomo para obedecer a Deus e quantas eu tomo apenas para me proteger? Porque existe uma diferença entre prudência e autopreservação. Às vezes Deus nos chama para algo desconfortável, nos chama para conversas difíceis, para um passo de fé, para uma mudança que é necessária, uma obediência que custa muito para nós. E a pergunta nem sempre é: isso é seguro? Mas a pergunta deveria ser: sou obediente? E aí Paulo chama os presbíteros da igreja de Éfeso e ele faz um discurso de despedida. Aqui o capítulo ganha um certo peso, na verdade, diferente, porque ele já não é mais um missionário viajando. Ele é um pastor abrindo o coração. E ele relembra, então, as lágrimas do seu ministério, as lutas, as perseguições, os anos, da missão e a fidelidade de Deus. E então ele faz uma declaração muito forte. Ele diz que ele não deixou de anunciar todo o conselho de Deus, ou seja, ele não pregou apenas as partes fáceis, ele não pregou apenas aquilo que as pessoas gostavam de ouvir, ele não escolheu falar apenas as mensagens que eram confortáveis. E como é difícil, nós trazemos muitas vezes confronto para a igreja e para as pessoas que a gente ama em amor, simplesmente porque a gente as ama, porque a gente quer ver as pessoas crescendo no Senhor e investindo vida e tempo em secreto com Deus e cumprindo o seu chamado. E quantas pessoas ficam andando anos e anos em volta e nada muda. E isso também é um desafio para nós, porque existe uma diferença entre ensinar a verdade e ensinar apenas aquilo que será bem recebido pelas pessoas. E então Paulo ele se volta para os líderes e ele diz: cuidem de vocês mesmos, cuidem de todo o rebanho. E aqui tem uma verdade muito importante, porque o rebanho, ele não pertence ao pastor, e ele não pertence aos líderes, e não pertence a uma instituição. Paulo lembra que aquela igreja foi comprada pelo sangue de Cristo, e isso é uma grande diferença, porque quem cuida de algo que pertence a Deus, não pode agir como dono daquilo. O papel do pastor nunca foi dominar as pessoas, nem a igreja, e nem controlar, nunca foi usar pessoas para o benefício próprio. O papel do pastor é cuidar, é proteger, é alimentar e vigiar. E sinceramente eu acho que essa parte não fala apenas com pastores, porque todos nós acabamos cuidando de alguém, seja filhos, sejam amigos, sejam discípulos ou pessoas que Deus colocou perto de nós. A pergunta é: realmente, nós estamos realmente cuidando delas ou apenas administrando relacionamentos rasos muitas vezes, sem profundidade, sem intencionalidade? Então Paulo ele alerta sobre os lobos que viriam, sobre pessoas que distorceriam a verdade, porque nem todo perigo vem de fora, muitas vezes são pessoas de dentro do nosso círculo. Às vezes os maiores perigos surgem dentro do próprio ambiente espiritual. E é por isso que Paulo ele aponta continuamente para a palavra e para a graça de Deus. E aqui tem uma frase linda nesse discurso: há mais felicidade em dar do que em receber. Curiosamente, essa frase não aparece nos evangelhos. Lucas, ele preserva aqui, através do testemunho de Paulo. E ela resume muito o coração de Jesus. Porque o reino de Deus nunca foi construído por pessoas tentando receber mais, mas por pessoas aprendendo a se entregar mais. E aí nós chegamos na despedida, talvez uma das partes mais emocionantes até agora. E todos sabem que provavelmente aqueles líderes não verão Paulo novamente. Eles choram, eles abraçam Paulo, beijam. E o que mais entristece o coração deles não era a prisão, não é o sofrimento. Eu ouvi Paulo dizer que provavelmente eles não iriam ver o rosto dele novamente. E isso é curioso porque ninguém chora assim por alguém. Alguém que apenas ocupa um cargo. Eles choravam porque Paulo tinha compartilhado a vida dele, tinha servido, permanecido, tinha amado verdadeiramente aquelas pessoas. Tinha dividido a vida e construído um relacionamento muito profundo. E eu me pergunto, se eu saísse hoje de alguns lugares, será que as pessoas sentiriam falta apenas do que eu fazia ou da minha presença? Porque no final das contas, o verdadeiro legado não são apenas as coisas que nós construímos, são pessoas que tocamos enquanto construímos. Então Atos 20 termina com lágrimas, assim como eu. Mas não são lágrimas de derrota, são lágrimas de amor, de gratidão. De uma família espiritual que caminhou junto por amor de Cristo. E eu gostaria que você pensasse, se seguir Jesus foi apenas sobre cumprir uma missão.
porque eu vejo que seguir a Jesus nunca foi apenas sobre cumprir essa missão. É também sobre amar as pessoas ao longo do caminho e querer o melhor para elas. E se a gente pensar por alguns segundos, quem será que são as pessoas que Deus usou para fortalecer a sua fé? Se você se lembrar de alguém, ore por elas. Se for possível, envie uma mensagem de gratidão. E se pergunte se você está na sua caminhada com Cristo, preocupado em ser visto ou preocupado em ser fiel. E pergunte no secreto, porque às vezes as nossas intenções nos enganam, mas o Espírito Santo pode nos revelar quem nós somos verdadeiramente e a verdadeira intenção do nosso coração. E o que vale mais para você? Será que é o seu conforto ou é a obediência? Será que você está construindo projetos ou você está cuidando das pessoas, se entregando, se doando? Qual é o legado espiritual que você está deixando para trás hoje, para as pessoas ao seu redor? Seja seus filhos, os seus amigos, as pessoas na sua igreja. Porque no fim da caminhada, minhas queridas irmãs, as maiores marcas do reino não são os lugares que visitamos, mas as pessoas que nós amamos enquanto estamos servindo a Jesus. Deus abençoe.